Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 11º dia desse projeto, no qual o nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus nesses dias em que nós enfrentamos esse grande desafio da pandemia e todos os desafios a ele relacionados. Como será que nós vamos contar, como será que nós vamos narrar esses dias para os nossos filhos e para os nossos netos? No futuro, como é que nós vamos nos referir a esses dias? Com certeza, muitos de nós vamos nos referir a esses dias como sendo dias de muito medo e de muita angústia. Medo dos desdobramentos causados pela pandemia na economia, na carreira, no trabalho, medo do desemprego, medo da falência, medo de que a nossa pequena, média empresa venha sucumbir no meio disso tudo, medo de perder a saúde, medo de ver alguém que nós amamos perder a saúde, medo da morte. Quando nós já contabilizamos dezenas de pessoas que perderam suas vidas nos últimos dias, o medo da morte bate à porta da nossa vida. Nessa série de devocionais, ao longo dessa semana, nós vamos conversar um pouco sobre o medo. Nós vamos falar um pouco sobre como as Escrituras trazem reflexões importantes sobre o medo no tecido das suas narrativas e como as Escrituras trazem respostas para a questão do medo. O medo é uma experiência humana universal. Todos nós já tivemos medo em algum momento de nossas vidas. No entanto, o medo também tem um aspecto protetivo e pedagógico nesse sentimento, nessa sensação. O medo nos protege de perigos reais. O medo nos protege de cenários, eventos que podem causar uma ameaça real à nossa integridade física, à nossa saúde ou à nossa segurança. Portanto, o medo, em muitos momentos da vida, ele é protetivo. No entanto, o medo também pode se tornar algo doentio e patológico quando assume o controle da nossa visão da realidade, do nosso entendimento da realidade. Quando o medo ocupa um lugar dilatado, exagerado na nossa imaginação e no nosso coração, nós acabamos sendo dominados e controlados pelo medo. Em primeiro lugar, ele se manifesta como uma angústia, como um frio na boca do estômago. Ele se manifesta como aquela sensação de insegurança, de incerteza diante dos eventos que estão à nossa volta ou diante do futuro incerto. Essa angústia vai minando aos poucos a nossa alma e ela vai se tornando num caldo um pouco mais grosso e espesso chamado pessimismo. É quando o medo começa a se tornar pessimismo. Nós começamos a ver as coisas por um viés sempre pessimista. Com certeza eu vou ficar desempregado. Com certeza eu vou passar necessidade. Com certeza eu vou ficar doente no meio disso tudo. Com certeza eu vou perder alguém que eu amo. É quando nós começamos a vislumbrar, a criar um futuro ruim, negro, e já começamos a viver dentro dele. Já começamos a viver as emoções dessas coisas. O pessimismo se torna então em fatalismo, que é quando nós entendemos que o leite já está derramado, não há mais nada a ser feito, é um destino certo isso daí. E quando o fatalismo e o pessimismo se unem, eles nos levam à paralisia e à desistência. Nós ficamos congelados, nós ficamos paralisados e nós desistimos, mesmo antes sequer de lutarmos. A solução mais comum para quando nós estamos mergulhados no medo é de ouvir e dizer palavras de coragem. É dizer para as pessoas, tenha coragem. Dizer para nós mesmos, seja corajoso, enfrente isso. Porque a coragem nos levaria ao enfrentamento do perigo. Isso tem uma certa lógica quando nós consideramos
perigos que são irreais, que são ilusórios, como, por exemplo, dizer ao seu filho ou dizer para uma criança que ele deve ter coragem para olhar debaixo da cama e ver que lá não existe nenhum bicho-papão. Quando o perigo é irreal, é ilusório, quando o perigo é resultante de um devaneio, então existe muito sentido em dizer coragem. Essa abordagem simplista talvez não funcione, certamente não funcionará, quando nós estamos lidando com um perigo real. Imagine um jovem de 17 anos, que não era um soldado profissional, era um mero pastor de ovelhas. Ele tem na mão algumas pedras, em outra mão uma funda, e ele está caminhando para um vale para encontrar-se com um gigante. Golias com 3 metros de altura, um soldado de um currículo invejável, de um quilate invejável. Apenas a armadura de Golias pesava 70 quilos. A ponta da sua lança pesava entre 7 e 8 quilos. Você teria coragem de dizer para Davi, Davi, coragem, se anime, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Você teria cara de pau de dizer para Davi, coragem, Davi, é só um gigante de 3 metros de altura que é um assassino profissional, só isso. A grande questão é que essas abordagens simplistas e reducionistas com relação à coragem não funcionam quando o perigo é real, quando o perigo está aí e nós não podemos negá-lo. Ou seja, seria muito simplista simplesmente dizer para você, tenha coragem diante disso tudo que você tem vivido, seja corajoso, enfrente tudo isso com o peito aberto e com um sorriso nos lábios. Nós sabemos que não funciona assim, porque o perigo é real. Dezenas de milhares de pessoas já perderam suas vidas. O perigo é real, nossa economia está em um caminho de ser fortemente abalada, solapada por tudo isso que tem acontecido. Pessoas estão passando necessidades, pessoas perderão seus empregos. Como nós lidaremos com uma crise desse tamanho, com um discurso simplista de coragem? Nós precisamos encontrar um caminho melhor. Nós precisamos encontrar uma coragem que tenha um fundamento melhor. E é justamente isso que Mateus faz. Quando ele nos conta uma passagem, uma cena absolutamente chocante do ministério de Jesus. O evangelista Mateus nos conta no capítulo 14 do seu evangelho que Jesus estava despedindo a multidão. Depois de ter passado um dia ensinando, pregando, curando, ministrando a multidão, Jesus ficou para despedir a multidão e disse para os seus discípulos que eles deveriam atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Então Jesus sobe um monte e permanece lá em oração enquanto as sombras da noite começam a cobrir a terra. Começa a anoitecer, Jesus permanece no monte em oração, os discípulos estão no meio do mar, no meio do lago, quando repentinamente um temporal se abate sobre eles. Lembre-se que dentre aqueles discípulos, os apóstolos, haviam pescadores experientes que haviam ganhado o pão todos os dias ali naquele local, naquelas mesmas águas. Mas eles estavam assustados também, porque grandes ondas se erguiam, colunas de ondas contra aquele pequeno barco, os ventos açoitavam a navegação, a água começava a entrar no barco, os discípulos estavam com medo. E para piorar, no meio de tudo aquilo, com as trevas das noites cobrindo todo aquele temporal, no meio da madrugada, eles percebem uma silhueta de um homem, de uma pessoa, vindo até eles por sobre as águas no meio da madrugada. Não é à toa que eles gritaram apavorados, dizendo, é um fantasma, é uma aparição. O evangelista nos diz, no versículo 26, que eles gritaram de medo. E então Mateus começa a nos dar
algumas dicas, algumas indicações narrativas de como nós devemos ler essa passagem. Eles estavam numa situação de aflição, eles estavam numa situação de perda do controle, de uma total impotência diante daquilo que estava acontecendo, e eles gritaram de medo. Mas então Jesus lhes diz palavras exatamente assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, Jesus, não tenham medo. É engraçado que Jesus está dizendo para os discípulos terem coragem naquela hora. Jesus está dizendo para eles: sejam corajosos, enfrentem isso com serenidade, não tenham medo, sou eu. Então Pedro, sendo Pedro, diz assim: Jesus, é o seguinte, se é você mesmo que está aí, se é você mesmo que está se aproximando de nós, então me envie uma palavra para que eu possa ir ter com você sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro, imagine a cena, os discípulos estão ali hesitantes, com medo, mas Pedro corajosamente sai do barco. Sai da única coisa que poderia lhe dar uma pequena segurança no meio de tudo aquilo. Ele sai do barco, coloca os pés sobre as águas e começa a caminhar em direção a Jesus. A cena é absolutamente maravilhosa, é cativante, é inspiradora, mas o evangelista nos diz assim: Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Pedro foi chamado por Jesus e estava olhando para Jesus, mas quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, para as águas, para o tamanho das ondas, certamente quando ele olhou para baixo de si e se deu conta de que ele estava andando sobre um abismo, então Pedro teve novamente o seu coração infiltrado pelo medo. E uma vez que o medo se acolheu no coração de Pedro, Pedro começou a afundar no meio de tudo aquilo. Eu imagino que essa cena, embora terrível, seja uma descrição poética muito acurada, muito exata, a respeito do que nós estamos vivendo, do que você e eu estamos vivendo nesses dias. Nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos olhando para os números, para as estatísticas, nós estamos vendo o noticiário, vendo a gravidade desses eventos, e nós estamos afundando emocionalmente, afundando espiritualmente. Nós estamos sendo soterrados por uma avalanche de ansiedade. Nós estamos afundando nas areias fundas da depressão. Nós estamos afundando, nós estamos sentindo que as águas estão subindo o nível do nosso nariz e nos tapando. Nós estamos nos sentindo absolutamente sufocados pela angústia. Nós estamos nos sentindo soterrados pelo medo. A grande questão é que esse quadro nos leva àquilo que eu já disse antes aqui, ao pessimismo, ao fatalismo, à desistência, ao desespero, à paralisia. Note que quando Pedro afunda, ele clama por Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão a Pedro e o tira daquela situação, o tira daquele poço que ele estava afundando, ele o tira daquele lugar onde ele estava sendo tragado pelo abismo que estava à sua volta. E é justamente nesse momento no qual Pedro é levantado, soerguido por Jesus, é que nós vemos o diagnóstico de Jesus sobre aquilo que acontecera. E qual é o diagnóstico de Jesus? Ele diz duas coisas: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé.
Jesus entalha toda essa discussão a respeito do medo de afundar, de tirar os olhos dele mesmo e colocar os seus olhos nos elementos. Jesus entalha toda essa discussão como uma discussão de fé. E Jesus nos diz que a verdadeira coragem, ela não é um mero otimismo, ela não é um mero sentimento de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo. Jesus nos diz que a coragem é uma consequência, um resultado, é um fruto da fé. Mas essa fé também não é uma fé genérica, não é uma fé sem rosto, não é uma fé que é um mero positivismo humano, não é uma mera confiança, digamos assim, no acaso, mas essa fé é definida dentro dessa narrativa como uma confiança em Jesus, como olhar para Jesus, focar em Jesus, como permanecer conectado em Jesus e não se deixar ser tragado pelas circunstâncias e pelas coisas que estão à nossa volta. Ou seja, Jesus diz que a coragem é um resultado de uma fé nele, de uma fé em Jesus, de uma confiança em Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus nos garante que a porta de entrada para o medo no nosso coração é a dúvida. É quando nós começamos a duvidar. Duvidar do cuidado de Deus, duvidar da bondade de Deus, duvidar do amor de Deus, duvidar da presença de Deus na nossa vida por meio de Jesus Cristo, duvidar do cuidado de Deus em tudo isso que nós temos vivido. A grande pergunta é como nós podemos aplicar isso na nossa vida. E é com essas perguntas em mente que eu quero partir para o final. A primeira coisa que eu quero te dizer é a seguinte: conheça Jesus. Se ter fé é confiar em Jesus, se ter fé é olhar para Jesus em tudo isso que nós temos vivido, se ter fé é descansar em Jesus, será difícil para nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos. E eu te pergunto, você conhece a Jesus Cristo? Você sabe quem Ele é? Você conhece o que Ele ensinou? Você sabe o que Ele fez por você na cruz do Calvário? Você conhece a identidade e a obra de Jesus? Então aproveite esses dias de quarentena, abra sua Bíblia, leia os Evangelhos. Conheça Jesus, saiba quem Jesus é, entenda o que Ele fez por você na cruz do Calvário. A segunda questão é: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Não enfoque a coisa errada. Você sabe que muitas coisas na vida são uma questão de perspectiva e de foco. Se você coloca um copo cheio até a metade de água em cima de uma mesa e pergunta para algumas pessoas que estão ali o que você vê, algumas dirão um copo meio vazio, outras dirão um copo meio cheio. Para uma pessoa que está acostumada a ter abundância de água e vive numa região com muitas águas, ela certamente dirá: esse copo está meio vazio. Mas se você pega esse mesmo copo e apresenta para uma pessoa que está no interior do Sudão, onde água é rara, é essencial, então ela dirá: esse copo está meio cheio, graças a Deus, está meio cheio esse copo de água. Então ajuste a sua perspectiva, cuidado para onde você olha. Cuidado aonde você coloca o seu olhar nesses dias de crise. Coloque os seus olhos em Jesus. E por fim, caminhe com Jesus. Caminhe com Jesus. A confiança em Jesus nos permite caminhar com Ele. Mas quanto mais nós caminhamos com Ele, mais nós confiamos em Jesus. Nós confiamos em Jesus à medida em que nós angariamos, ajuntamos, reunimos experiências com Jesus. Então tenha experiências com Jesus nesses dias. Exercite-se na oração. Exercite-se na disciplina de falar com Jesus a respeito do que você está vivendo. Caminhe com Jesus. Ande com Jesus nesses dias. Eu te desafio a sair do barco, assim como Pedro, e a caminhar por cima das águas, das impossibilidades dos dias futuros. Eu te desafio a enfrentar as ondas, os ventos, as colunas de água que se erguem contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua saúde. Eu te desafio a caminhar sobre as águas com Jesus nesses dias, com confiança, pondo os olhos nele.
Não seja tragado pelo medo, não seja vencido pela dúvida, não seja engolido pelas circunstâncias que estão à sua volta, mas caminhe confiantemente com Jesus. Vença o medo com a coragem que resulta de uma confiança em Jesus. Não é mero otimismo, não é mera fé pela fé, é uma confiança em Jesus, Ele que é o objeto da nossa fé. É para Ele que os nossos olhares se voltam nessa hora. Eu quero encerrar dizendo que muitas vezes nós julgamos que é impossível vencer e caminhar pela fé. É impossível vencer o medo. Mas o apóstolo Paulo é um bom exemplo de um homem que venceu o medo. Ele teria muitos motivos para ter medo, para se deixar vencer pelo pessimismo, pelo fatalismo, para desistir, renunciar à fé. Esse homem que foi perseguido, foi acusado injustamente, foi caçado, foi incompreendido. Esse homem que passou necessidades, trabalhou horas e horas e horas para adquirir o próprio sustento, para plantar algumas das suas igrejas. Esse homem que sofreu ameaças de todos os lados, que foi muitas vezes preso, chicoteado, torturado, apedrejado, que quase morreu inúmeras vezes, sofreu muitas emboscadas, passou até mesmo por naufrágios. Esse homem teria tudo para ceder lugar ao pessimismo e o fatalismo na sua vida. Mas como é que Paulo venceu o medo? Como ele continuou caminhando diante de tudo aquilo que aconteceu de difícil na sua vida? Nós descobrimos quando Paulo escreve sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, quando ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido, que me ouve, minha irmã e meu irmão, que você e eu possamos descansar nesses dias, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, sabendo que nada poderá nos separar do amor dele. Que ainda que tudo vacile, que ainda que muitas coisas na nossa vida possam estar incertas, que ainda que muitas realidades na nossa vida possam estar ameaçadas, o amor de Jesus por nós é garantido e assegurado. Eu e você estaremos seguros nesse amor, independente do que venha a acontecer. E a prova cabal e definitiva disso está aqui quando Paulo diz assim: aquele que não poupou seu único filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ou seja, aquele pai que nos amou bastante para enviar o seu filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, não vai estar conosco em todas as outras coisas que nós viveremos? Não será o amor do Pai suficiente para nós em todas as coisas? É justamente por isso que nós podemos ter descanso. É justamente por isso que nós podemos vencer o medo, porque o amor de Jesus por nós está garantido. Porque nada poderá nos separar do amor do Pai que está revelado em Cristo Jesus, morto em nosso lugar na cruz do Calvário, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados e para a transformação da nossa vida. Que eu e você possamos encontrar segurança, descanso e confiança no Evangelho. Não permita
Não permita que as águas da crise desses dias engulam você vivo. Não permita. Lute. Conheça Jesus. Olhe para Jesus. Caminhe com Jesus. Confie nele. Senhor Jesus, nós queremos ter os nossos olhares totalmente voltos para você. E que o nosso coração possa ver, por meio da contemplação da oração, ver a Tua presença na nossa vida, ver o Senhor nos estendendo a mão nesses dias de crise, de tempestade, de incerteza. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, vem nos sustentar, vem firmar a nossa fé, vem levar para longe do nosso coração a dúvida, o medo, a angústia, o pessimismo e o fatalismo que estão nos rondando nesses dias. Nos dá a vitória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que você possa compartilhar a sua fé nesses dias, que você possa compartilhar a sua esperança. Nós seguiremos amanhã de novo, conversando um pouco mais sobre como nós podemos vencer o medo por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós nos encontramos amanhã. Até lá. Um grande abraço.